momento de pressão, né, num momento psicológico dela muito abalado. É do ser humano, muitas das vezes, eles fazerem isso. Muitas vezes, a pessoa, ela num ato de desespero, ela começar a se perguntar: onde foi que eu errei? Mas deixa eu dizer uma coisa. Como foi com Paulo naquela prisão, desde no momento quando o Senhor Jesus chamou ele, quando o Senhor Jesus resgatou ele, quando o Senhor Jesus ele olhou para Paulo, ele tinha outros planos para Paulo. Paulo ele não era para ser um perseguidor igual ele estava sendo. Deus tinha coisas maiores para a vida dele. Deus ia usar ele como um instrumento valioso nas suas mãos. Por isso era necessário Paulo passar por muitas privações por amor ao Evangelho. E tem muitas pessoas, se você não gosta de ser confrontado, se você não gosta de ser corrigido, se você não gosta de querer renunciar a nada, se você não quer renunciar nada na sua vida, você ainda não conheceu o verdadeiro amor. Aleluia. Quando nós olhamos pessoas, você fala que ela tem que renunciar, que ela tem que largar certas coisas. Muitas vezes elas vão falar: não, mas se eu largar isso, eu vou muitas vezes perder o espaço no mercado. Se eu largar isso, lá no meio da sociedade as pessoas não vão mais me olhar, não vão mais me respeitar. E Paulo, ele sabe que ele teve que se privar de muitas coisas. Paulo, no momento, nós podemos ver que Paulo ele foi ensinado por um fariseu que era muito respeitado, Gamaliel. Paulo, nós podemos dizer que ele tinha um conhecimento muito vasto. Paulo, podemos dizer que Paulo também ele tinha uma vida confortável, mas por amor a Cristo, ele teve que renunciar a muitas coisas. O amor nos leva a sofrer. O apóstolo Paulo escreve esta carta, irmãos, à igreja de Filipe, quando esteve preso. Aquele que era perseguidor, ou que prendia e lançava em cárcere, agora estava algemado pela mesma acusação. Aleluia. Por estar pregando o Evangelho. Glória a Deus. Paulo estava naquela prisão, mas ele não se sentia impedido ou intimidado em continuar pregando o Evangelho. Glória a Deus. Mesmo Paulo algemado, encarcerado, não foi motivo de desespero para ele. Na verdade, ele via com bons olhos. Ele via que a sua prisão era algo muito bom, pois a igreja de Filipe estava toda motivada por ver ele daquela maneira. Aleluia. Por ver ele sofrendo por Cristo. O propósito do Senhor estavam já começando a se cumprir na vida de Paulo. Porque o Senhor, quando chama Paulo, ele fala que ele ia aprender a sofrer por Cristo. Glória a Deus. Ele ia saber que era preciso ele padecer por ele. E quantos têm deixado a vontade do Senhor, quando tem a sua fé sendo provada, como Paulo teve a sua fé sendo provada? É um homem que um tempo estava dentro, lá na cidade de Lídia, e estava ministrando o Evangelho, e ele fixou o olhar em um aleijado, e ele viu que aquele aleijado ele tinha fé, e ele falou: levanta-te e salta-te em pé. Aleluia. E toda aquela cidade ali, eles glorificaram e viram que Paulo ele era um homem usado, porém eram homens gentis, homens que não tinham conhecimento, homens que eram cheios de idolatrias, adoravam vários deuses e começaram a querer adorá-lo. Mas Paulo, ele vendo aquilo, ele rasga suas vestes e fala que ele era um ser humano como eles, Aleluia. da mesma natureza do que eles. E mesmo assim, as pessoas vendo tudo que Paulo fazia,
fazia, tudo que Paulo fez naquele meio, ele ainda foi apedrejado e colocado para o lado de fora. Então aí nós começamos a ver o sofrer por Cristo. Às vezes você começa a fazer algo grande, você começa a fazer a obra do Senhor, você começa a caminhar, e muitas vezes aquela pessoa que você orou, que você cuidou, ela começa a te apedrejar. Mas nada isso, ela vem para te diminuir, ela vem para fazer que o Cristo cresça na sua vida. Para que as pessoas olhem Cristo na sua vida. Aleluia. Vejam um brilho resplandecer em você. Aleluia. Então nós vemos pessoas deixando os propósitos do Senhor, pessoas que largam tudo por causa que estão sendo provados, por causa que estão passando por algumas dificuldades. E aí nesse momento que elas são presas, em vez de elas glorificarem o Senhor no seu sofrimento, nas suas angústias, nas suas aflições, em vez de glorificar o Senhor no corpo, elas acabam achando mais fácil voltar atrás. Olhar para trás e voltar a viver uma vida em que eles viviam. Porque nós sabemos que no corpo, enquanto nós estivermos aqui, nesta terra, nós iremos sofrer ainda. Nós vamos passar por muitas aflições. Nós iremos passar por diversas dificuldades. O Senhor Jesus alertou os seus discípulos sobre isso. Ele falou que no mundo teríamos aflições, mas era para eles terem bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Aleluia. Ele venceu o pecado. Glória a Deus. E Ele venceu a morte. Então Paulo, por muitas vezes, ele padeceu dores no corpo. Ele foi açoitado, lançado numa cela, tratado com muita indiferença, mas mesmo diante dessas adversidades, Paulo estava pronto para sofrer por amor ao Senhor. Glória a Deus. Nós podemos ver em Atos capítulo 9, no verso 15 e 16, onde o Senhor diz para Ananias, quando o Senhor em uma visão aparece para ele e fala que era para ele ir até a casa do Simão, o curtidor, e era para ele impor as mãos sobre Paulo, para que ele devolvesse a visão a Paulo. Só que Ananias, naquele momento, ele se intimida. Ele fala: como que eu vou até esse homem que estão prendendo os nossos santos irmãos, estão lançando em cárcere, açoitando, maltratando, e alguns matando? Mas o Senhor fala para ele: vai, pois ele é para mim um instrumento, um vaso escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quando lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Aleluia. Amém? Você é um vaso escolhido, meus queridos. Você é um instrumento escolhido na mão do Senhor para anunciar o Evangelho, como Paulo. Foi o Senhor que resgatou e selou as nossas vidas com o teu Espírito Santo, para que você fosse testemunha, a fim de levar e anunciar a salvação aos perdidos. Porém, para você levar, amados, para você poder levar esse nome, para poder você levar essa palavra, você tem que, muitas vezes, estar disposto a passar por humilhação, a sofrer perseguição, a sofrer agressão física ou verbal, muitas das vezes. Aleluia. Sabe por quê? Porque o amor suporta tudo. Aleluia. O verdadeiro amor vai lançar fora todo medo. Aleluia. O amor tudo suporta. O amor suporta todo o sofrimento. Nós temos que aprender com o apóstolo Paulo, como ele viveu e venceu em tempo de perseguição, dificuldades, batalhas travadas contra o Evangelho. Paulo nunca se desviou e nunca perdeu o foco, que era chegar até o fim da corrida sendo fiel. Aleluia. E nós, por muito menos,
do que o apóstolo Paulo passou. Nós, por muito menos, nós pensamos em abandonar o Evangelho diversas vezes. Desse jeito. Verdade. Desistir da caminhada, voltar à vida velha, se pegam perguntando a si mesmo. Parece que quando eu não servia ao Senhor, eu não era tão perseguido. Eu me dava muito bem com a minha família, no meu emprego, as coisas estavam muito boas. Eu conseguia dar resultados fazendo e agindo conforme ela queria. Agora eu me vejo excluído, né? As pessoas normalmente elas se sentem excluídas quando elas começam a se afastar de certos comportamentos, de certas atitudes, elas começam a se ver excluídas. E aí você começa a falar, nossa, eu me sinto excluído do meio da minha família. Onde em outros tempos nós bebíamos, jogávamos, falávamos muitos palavrões. E hoje eu não posso mais compactuar com isso no meio deles. E isso tem me afastado. No meu trabalho eu tive que deixar de ser desonesto, mentiroso, e a empresa já não me reconhece mais. Eu quero dizer a vocês que tudo isso é necessário. Abandonar os prazeres, conforto e status por amor de Cristo. Aleluia. Mesmo que para isso eu tenha que ganhar menos, mesmo que a minha família se afaste e me abandone, eu me alegrarei, pois estou sofrendo por amor ao Cristo. Aleluia. Aleluia. A palavra diz que o amor tudo suporta. Não iremos suportar. E o Senhor nos retribuirá e nos dará o que precisamos. Se for necessário você sofrer humilhação, desonra, agressão, discriminação, por amor ao Senhor, se alegre. Aleluia. Se sinta honrado por isso. Você tem um Senhor que te recompensará e enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Paulo, quando esteve naquela prisão, ele não estava dando testemunho do Senhor. Paulo não estava dando testemunho do Senhor Jesus com o seu bom comportamento, mas sim com o seu caráter cristão. Aleluia. Tem muitas pessoas que confundem ser bom e ter um caráter. Tem pessoas boas aos olhos do mundo. Tem pessoas, para o mundo, para a pessoa ser boa, ela tem que dar. Nós podemos ver pessoas que doam cestas básicas, que vão a presídios, que vão a hospitais. Não que isso seja errado, mas essas pessoas com muito pouco, elas se corrompem. Essas pessoas, elas com pouco, elas se corrompem com os prazeres desse mundo. Com muito pouco, elas acabam sendo seduzidas pelo conforto, pelos prazeres que esse mundo nos oferece. Aleluia. Mas elas acabam saindo dos princípios, aquilo que Deus ele quer que você tenha na sua vida, aquilo que Deus ele não abre mão em nenhum momento, aquilo que nosso Deus ele não é um Deus de barganha. Aleluia. Que eu vou fazer para me receber. Verdade, Pai. Você tem que fazer por amor. Você tem que começar a olhar ao Senhor e falar: se eu estou sofrendo, é por causa que o Senhor está em mim. Aleluia. Se eu estou sofrendo, o Senhor sofreu por mim primeiro. Glória a Deus. E Paulo se manteve fiel ao Senhor naquela prisão, mesmo ele sabendo que a sua fé poderia levá-lo à morte. Nós podemos ver aqui no verso 13, que ele diz bem assim: de tal maneira a ficar evidente para toda a guarda do palácio e para todos os demais que é por causa de Cristo que estão na prisão. Ele diz bem claramente que para ficar evidente, Paulo não escondia de ninguém que ele era cristão. Aleluia. Paulo ele não escondia aquilo que ele amava, aquilo que ele desejava todos os dias. Por isso que ele diz lá no verso 21 que para ele o viver era Cristo. Aleluia. Porque
porque ele vivia todos os dias olhando se aquilo que eu estou fazendo iria agradar o Senhor. A maneira do que eu estou pensando agrada o meu Senhor. A maneira que eu estou andando, me comportando, as minhas atitudes glorificam o Senhor na minha vida. Então, meus queridos, e Paulo ele fala que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo ele estava disposto, não importa se fosse necessário ele morrer, mas ele estava muito decidido com o que ele queria para a vida dele. Glória. Ele sabia, como diz lá em 2 Timóteo, combati o bom combate, completei a corrida e perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Paulo ele fala que ele combateu o bom combate. Paulo em nenhum momento ele pensou em desistir. Paulo em nenhum momento ele olhou para trás, mesmo com todas as dificuldades, mesmo ele sendo tratado diferente pelos guardas, mesmo ele sendo apedrejado, a sua fé não esmoreceu, porque o Senhor falou que iria fazer dele um instrumento nas suas mãos. Aleluia. Glória a Deus. E hoje nós temos muitas pessoas aqui que são um instrumento na mão do Senhor, mas que muitas vezes acabam deixando-se ser sufocado pelas aflições dessa vida. Muitas vezes nós podemos ver pessoas que por muito pouco, não é uma algema igual de Paulo, não é uma cela fria igual a de Paulo, que está atrapalhando a vida, que está atrapalhando o teu chamado. Mas o que está atrapalhando muitas das vezes na sua vida é que você ainda não largou tudo, é que você não renunciou a tudo, é que você não quis abrir mão de certas coisas, você não quis se privar de certas coisas. Ou você é completamente do Senhor, ou você não serve para o Senhor. Aleluia. Então nós temos que ver hoje, nós vemos hoje pessoas que dificuldades vêm, tribulação vem, às vezes vai passar por momentos tristes, momentos de luto, mas o Senhor, Ele é a tua força. Aleluia. É Ele que te sustenta. Glória. O Senhor te chamou, o Senhor te tirou do buraco, o Senhor te tirou de um lugar desprezável, o Senhor te livrou das garras de Satanás. Aleluia. O Senhor te livrou e te limpou com a tua palavra, porque a palavra ela limpa, ela traz refrigério. A palavra do Senhor ela tira toda a impureza da vida das pessoas que estão andando em pecado. E todos nós aqui fomos regenerados. Glória a Deus. Nós fomos tratados pelo Senhor. E eu vejo que Paulo, ele foi até o fim, porque ele sabia e tinha conhecido a glória de Deus na vida dele. Paulo ele sabia que nada e ninguém, não era governo, não era poder, não eram homens que iriam afastar ele dos propósitos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então eu quero dizer para você que hoje está aqui, muitas vezes pensando e tendo um pensamento ali de desistir, de falar que não deu mais, que você não suporta mais viver dessa maneira, que você tem orado, que você tem clamado ao Senhor e as coisas não têm acontecido.
Mas eu quero falar para os irmãos, como Daniel, ele orou por 21 dias. Daniel orou 21 dias sem cessar. E na hora certa, no momento certo, o anjo do Senhor desceu a ele. Aleluia. Levou a ele a vitória. Glória a Mas Deus. desde o primeiro dia. Mas desde o primeiro dia, o Senhor já tinha recebido as suas súplicas, as suas orações. Porém, nós temos que persistir, meus queridos. Nós temos que entender que essa batalha nossa não é contra o sangue, não é contra a carne, mas é contra principados e potestades. Aleluia. Então nós não vamos vencer as nossas batalhas contra os homens, contra o governo. Nós temos que se colocar como homens de Deus, mulheres de Deus, soldados de Cristo. Aleluia. E vencer, Glória a Deus. e vencer, e caminhar, e prosseguir, sem desistir. Perseguição vai vir em nossas vidas. Eu não sei, meus queridos, o que tem feito você muitas vezes recuar. Eu não sei o que o Senhor muitas vezes tem falado ao teu coração e você tem relutado com isso. Porque você tem falado, Senhor, se eu pegar algo a mais, o sofrimento vai ser maior. Mas eu quero dizer para vocês que a glória do Senhor, a recompensa que Ele tem para a sua vida, é muito superior a qualquer sofrimento terreno, a qualquer perseguição de homens. Nada, você pode sofrer no corpo, você pode sofrer na carne, mas você um dia estará sentado na mesa do Cordeiro, junto com Ele, ceando com Ele, participando do corpo dele. Amém? Aleluia. Meus queridos, eu quero nesse momento pedir que os irmãos inclinassem a cabeça.